E aí galera, beleza? Professor Alcides para mais uma videoaula, e como eu havia prometido no nosso último encontro, a nossa aula de hoje ela vai ser basicamente sobre tabela periódica. Apenas informações introdutórias sobre como é organizada a tabela periódica, tá? Este é o assunto da nossa videoaula e é tão sucinto que nós vamos matar aí o capítulo nesta videoaula, tá? Bom, a tabela periódica, galera, ela surgiu aí como toda a ciência através da contribuição de muitos pensadores, né? Mas como nós gostamos de designar, atribuir mérito a uma pessoa, né, como um marco, nós atribuímos a tabela periódica a Mendeleev, um russo, que fez essa primeira organização que está aqui, ó, da periodicidade dos elementos. O que é a periodicidade? Existe um padrão de organização entre eles, né? Então ele observou isto entre várias características e reuniu tudo aqui. É claro que isso veio sendo construído ao longo do tempo por muitas mentes, né? Mas o Mendeleev ele fez a primeira organização mais clara dessa periodicidade. Então ele é atribuído como o pai da tabela periódica. Nós já vimos isso também lá atrás, a representação na tabela dos elementos. Nós temos aqui então o símbolo, né, do elemento, o símbolo, vermelho, o símbolo do elemento, que é abreviado, claro. Lembrando que isso é a representação do que é o nome em latim, tá? Não é a abreviação em português. Nós temos logo abaixo o nome do elemento. Nós temos o Z logo acima da abreviação e nós temos a massa atômica logo abaixo. Galera, se liguem aí, tá? Por quê? Porque a massa atômica, ela tem como unidade essa escala aqui, ó. Opa. Pequeno acidente do professor Alcides. Voltando aqui. Ela tem como escala essa unidade aqui, ó. Olha só. Que unidade é esta? O átomo de carbono, ele foi dividido em 12 partes, tá? Então, a unidade de medida é uma parte de 12 de um átomo de carbono. Esta é a unidade de massa atômica. Por exemplo, o hidrogênio, ele tem 1,01 parte da massa atômica que tem um átomo de carbono. Esta é a unidade de medida. Então, a nossa unidade de medida é o átomo de carbono, tá? Esta é a nossa unidade de medida aí para medir massa, certo? Tranquilo isso? Só para vocês saberem. Bom, então a organização da tabela, ela vai se dar da seguinte forma. Nós teremos o que nós chamamos de períodos, já falei para vocês na última aula, e os grupos, né, ou famílias. Então, os períodos são as linhas horizontais e os grupos ou famílias são as colunas, né, que vão de 1 a 18 e os períodos vão de 1 a 7. Olha só, os períodos eles são a representação de quantas eletrosferas são ocupadas pelos elétrons do elemento químico. Por exemplo, todos os elementos do período 1 têm uma eletrosfera apenas. Todos os elementos do período 2 têm duas, e assim sucessivamente para os 7 períodos. Tá? Então, todos os elementos que estão aqui, ó, no primeiro período, eles têm apenas uma eletrosfera ocupada pelos seus elétrons. Todos os elementos que estão aqui no segundo período têm apenas duas eletrosferas ocupadas
pelos seus elétrons. Todos os elementos aqui do terceiro período têm 3 eletrosferas e assim sucessivamente. Legal? Já os grupos, eles têm um padrão também. Eles são a representação, de quantos elétrons nós temos na última eletrosfera ocupada. Então, olha só, aqueles elementos químicos que estão aqui no grupo 1, eles têm um elétron sempre na última eletrosfera. O do grupo 2, que é a antiga família 2A, 2 elétrons. O do grupo 13, que é a antiga família 3A, 3 elétrons. O do grupo 14, da antiga família 4A, 4 elétrons. Do grupo 15, antiga família 5A, 5 elétrons. Até o grupo 17, da antiga família 7A, 7 elétrons. Gente, somente os elementos que estão aqui, ó, nos grupos representativos S e P, que vão ter esse padrão, tá? Os de transição externa e os de transição interna, o grupo D e F, eles não seguem esse padrão. Por isso que eles são elementos de transição, eles não têm o padrão de distribuição aí que deveriam ter, certo? Bem, os elementos também são classificados quanto a metais, não metais e gases nobres. E eles estão aqui, ó. E claro, o hidrogênio também, né? O hidrogênio, na verdade, ele é um atípico. Ele deveria ser um metal, só que ele tem características aqui de ametais. Então, por isso eles colocaram ele sozinho lá como atípico de castigo. Os metais, que é a maioria da tabela periódica, eles têm características bem típicas. Olha só, eles são sólidos quando expostos à temperatura ambiente, exceto do mercúrio, que é foge a linha. São bons condutores de calor e eletricidade, excelentes. Por quê? Porque eles têm a tendência a formar cátions, ou seja, a doar elétrons, sempre ficar com carga positiva. Né? Lembra que quem fica um íon cátion é aquele que doa elétrons e fica com mais prótons com carga positiva. E apresentam um brilho. Tá? Os ametais, que estão aqui, ó, entre a antiga família 3A e 7A, esses ametais, eles podem estar em todos os estados na temperatura ambiente. São maus condutores de calor e eletricidade, por isso são usados muitas vezes como isolantes. Tem a tendência de receber elétrons, ou seja, de formar íons ânion, porque eles ficam com carga negativa. E apresentam sempre cor. Tá? Os gases nobres que estão aqui, ó, na antiga família 8A ou o grupo 18, eles são bem característicos porque eles não precisam receber nem doar elétrons. Eles têm o máximo, né, a carga elétrica máxima lá na última eletrosfera ocupada. Então, eles são pouco reativos, não têm tendência de combinar com outros átomos, por isso são chamados de nobres, né? Nobre não se mistura. São chamados também de ametais, é um tipo de ametal, né? E não fazem parte dos organismos seres vivos porque eles não reagem a outros elementos. E o hidrogênio, coitadinho lá em cima, é um elemento mais simples, aquele que tem tendência também de formar um cátion, assim como os metais, e que é o elemento mais abundante aí no universo. Aqui, galera, um pouquinho aí de todos os elementos químicos da tabela periódica: fósforo, cálcio, potássio, enxofre, sódio, cloro, iodo, ferro, magnésio, zinco, cobre e manganês. Toda vez que você vai fazer uma produção agrícola ou uma produção de pecuária, você se preocupa principalmente com esses elementos químicos que estão aí, porque eles são essenciais para os organismos vivos. Eu, como sou produtor também, dentro da nossa fertilização, já que nós trabalhamos aí com tecnologia de ponta, nós trabalhamos com esta perspectiva, ou seja, com a análise da quantidade desses elementos na cultura
e preocupados sempre em estar com a disponibilidade necessária para que a planta tenha um bom desenvolvimento e também forneça aí frutos que sejam nutritivos para quem vai comer, né? Por exemplo, o fósforo, gente, olha lá, estão em ácidos nucleicos, né? Vão formar aí proteínas, vão formar organismos, vão estruturar organismos. O cálcio, por sua vez, ele é usado também para a estruturação das membranas celulares. Ele também atua na rigidez de ossos, coagulação sanguínea e tal. Potássio age no impulso nervoso. Também é muito usado pela planta para respirar, para poder fazer a transpiração, né? Liberar gases, água, etc., através dos estômatos. O enxofre também é usado para a composição das proteínas. O sódio ajuda no equilíbrio hídrico nos animais. Contração muscular. Cloro ajuda a neutralizar aí as cargas positivas. Iodo, metabolismo da tireoide, T3 e T4, ajuda no metabolismo do corpo. Ferro ajuda na composição das hemoglobinas. O magnésio atua na formação de anticorpos. O zinco responsável por processos de cicatrização, super importante. O cobre também é usado na produção dos glóbulos vermelhos, transporte do oxigênio, né? E na produção de melanina, que ajuda a proteger o nosso corpo da radiação. E o manganês, que ajuda aí no crescimento e age para combater os radicais livres, que são péssimos para os nossos organismos. Exercícios para vocês fazerem do capítulo 219, 222, 225, 226, 227 e 228. É isso aí, galera. Deixo para vocês um abraço. Nos vemos aí no nosso chat live, digamos assim, daqui a pouquinho. Até mais.